Daí, eu sou o Marcelo Ômega e sejam bem-vindos a mais um Arena Séries de Game of Thrones. A amada série aí, praticamente todo mundo que é inscrito aqui do canal curte essa série. E já foi confirmado pela HBO aí que a gente vai ter a 8ª temporada em abril de 2019. Ainda não sabemos o dia, mas pelo menos já sabemos o mês. E uma informação, uma teoria tem ganhado bastante destaque aí nessas últimas semanas, que é a teoria de que o Tyrion iria trair a Daenerys nessa última temporada. A gente reuniu algumas informações para tentar entender um pouco mais sobre essa história. Fica aí que depois da vinheta eu volto. Como eu falei, Game of Thrones vai retornar para a última temporada em abril de 2019 e como a gente já sabe, a série vai ter os seus últimos 6 capítulos nessa temporada. Cada capítulo vai ter, já foi confirmado também, mais de 1 hora. Então, apesar da gente ter menos capítulos aí nessa temporada do que tivemos em qualquer outra temporada de Game of Thrones, a gente ainda tem bastante material aí para curtir, né? Afinal, 1 hora e meia de cada capítulo dá pra gente se divertir um pouquinho. Lá no final da 7ª temporada, a gente teve finalmente Jon Snow e Daenerys virando um casalzinho. Muita gente acabou não curtindo isso, inclusive, ao que parece, Tyrion também não gostou, né? Porque a gente sabe daquela cara misteriosa que ele fez ao ver o Jon Snow entrando no quarto da Daenerys, né? Então muita gente ficou se perguntando, será que ele tava com ciúmes? Será que ele tava sabendo de alguma outra coisa, alguma informação que os personagens e que a gente também não sabe? Em entrevista, o Peter Dinklage, o próprio ator, né, que faz o Tyrion, disse que aquela cara era de ciúmes, que segundo ele, o Tyrion ama a Daenerys, ou pelo menos acha que ama, né? Talvez ele esteja confundindo alguns sentimentos, né? O sentimento de carinho, de amor que ele tem pela Daenerys, assim como ele também tem pelo Jon Snow, né? Só que o Jon Snow, uma amizade mais de irmão. Mas então o Peter Dinklage disse que é ciúmes essa cara. Tendo isso como base e juntando algumas informações que foram trazidas pra gente pelo youtuber Freak Doctor, ele é um cara que faz bastante material aí sobre Game of Thrones e segundo dizem, ele tem fontes que trabalham diretamente dentro da produção de Game of Thrones. Então quase sempre que ele vaza alguma informação, ela tá correta. Ele acertou muito das coisas que aconteceram em outras temporadas e ele já tá soltando algumas informações também sobre a 8ª temporada. Inclusive, ele disse que teve uma gravação no cenário onde é filmado para ser Porto Real e reuniu muita gente nessa cena onde dizem que o Tyrion está sendo julgado por uma traição. Então a gente já tinha, né, essas teorias de que Tyrion morreria por causa dessa traição e agora essas informações também vêm de encontro a isso. A descrição da cena diz que Tyrion está andando, né, pelo meio das cinzas de Porto Real depois dela ser queimada. Uma cena mais ou menos parecida com a cena que a gente já viu depois do ataque da Daenerys lá naquela campina contra o exército do Jaime Lannister e que daí depois o próprio Tyrion está andando ali entre as cinzas, vendo alguns cadáveres, né? Então ele fica pensativo também. Dizem que a cena é mais ou menos do mesmo estilo, só que agora, como eu falei, nas cinzas de Porto Real. Tem uma teoria nessas informações que dizem que o Tyrion está com essa cara mais pensativa também, porque ele seria o responsável por esse incêndio na cidade. Não necessariamente pelo incêndio, mas pelas mortes causadas pelo incêndio. E aí na cena que foi gravada, que seria o julgamento do Tyrion Lannister, a gente tem a participação da Arya, da Brienne, da Sansa, do Bran, dos Sordavos e mais 2 personagens desconhecidos aí que, segundo algumas informações, tem um cara vestido de verde e um cara vestido de dourado. As primeiras informações diziam que esse cara de dourado ele estaria vestindo uma armadura dourada, que talvez então pudesse ser um soldado aí da Companhia Dourada, que já foi citada indiretamente na temporada anterior. Mas informações posteriores disseram que na verdade não era uma armadura, e sim uma roupa dourada, bem parecida com as roupas douradas que o pessoal de Dorne costuma usar na série. A descrição desse personagem que está vestido de verde seria um homem já de 50 e poucos anos, meio grisalho, com um cabelo e uma barba curta, o que daria a entender, e também por causa da roupa verde, que poderia ser o Howland Reed, aquele que foi o único sobrevivente lá daquela batalha do Ned Stark, que ele acabou adotando, né, o Jon Snow lá na Torre da Alegria, aquela batalha que a gente já viu também nas temporadas anteriores. Então ele estaria nesse julgamento representando a casa dele. E esse cara de dourado dizem que vai ser interpretado por esse ator aí, o Toby Osmond. E convenhamos, né, pela cara dele, ele tem uma cara de um personagem mais latino, e a gente sabe que os moradores de Dorne costumam ter essa cara de latinos. Então, com essa feição mais latina aí, com a descrição de que é uma roupa dourada, acredito que ele também esteja no julgamento para representar a galera de Dorne. Segundo outras informações aí, além desse pessoal que eu já citei, a gente também teria nesse julgamento a participação do
Tyrion Lannister, óbvio, do Jaime Lannister, da Cersei, do Gendry, do Varys, do Robin Arryn, do Sam Tarly e da Yara Greyjoy. Com todo esse elenco, a gente consegue notar aí algumas peculiaridades que cada um dos 7 reinos estaria presente para esse julgamento, que mostra a importância da cena. A Yara Greyjoy deve estar representando as Ilhas de Ferro. A gente não tem informações de que o Theon nem o Euron Greyjoy estarão presentes nessa cena, o que dá a entender que o Theon foi bem sucedido em partes na missão dele de recuperar e salvar a Yara, mas ele deve morrer aí num confrontamento com o Euron. Segundo as informações, essa cena faz parte do 6º e último episódio da temporada, e pela descrição do local da cena, a gente já não tem neve presente, então dá a entender que já foi pós a batalha contra o Rei da Noite que isso acaba acontecendo. E você notou a falta de 2 personagens aí nessa cena do julgamento do Tyrion? Pois é, Jon Snow e Daenerys Targaryen não estarão nessa cena, segundo as descrições. Será que algum deles, ou de repente os 2, acabaram morrendo na guerra contra o Rei da Noite? Eu acredito que não, porque tem informações também de que a cena da traição do Tyrion acontece também depois da guerra, e essa traição seria então contra a Daenerys, e ela estaria presente na gravação dessa cena também. Então, se eles não morrem contra a guerra, por que eles não estão presentes nessa cena? Aí também já dá espaço para diversas outras teorias de que talvez a Daenerys estivesse dando à luz, por isso que ela e o Jon Snow, que seria o pai, não estariam na cena por causa disso. Mas a grande pergunta que fica é por que Tyrion trairia Daenerys, sendo que ele tem se mostrado tão fiel a ela, né, nos últimos capítulos. Apesar dele estar sempre questionando algumas coisas aí, ela também questiona, né, algumas decisões dele sobre se ele estaria do lado da família ou estaria do lado dela. E aí, com essa cara de ciúme que ele teve também, será que ele traiu a Daenerys por ciúmes do Jon Snow? Eu também acredito que não. Eu acredito que a traição seja para salvar o Jaime, porque o Jaime tem uma ligação muito forte com o Tyrion, né? Ele é o único da família que gosta do Tyrion. Então, de repente, em alguma cena na qual a Daenerys possa estar para matar o Jaime, ele acabe fazendo alguma coisa que salve o Jaime e prejudique a Daenerys. E aí também toda essa polêmica aí que dizem que o Tyrion vai trancar as portas de Porto Real pra galera, pra população não sair de lá durante o incêndio. Talvez seja por isso que ele seja julgado e não pela traição. E dizem também na cena que o Tyrion durante o julgamento fala a frase "eles merecem isso". Ele estaria provavelmente se referindo à população, né, toda que morreu, porque ele já salvou eles antigamente, depois acabaram se voltando contra ele, achando que ele matou o rei envenenado. Então ele pode ter algum tipo de rancor aí contra a população de Porto Real. E também mais uma coisa que dá a entender que o Tyrion pode ter traído a Daenerys por causa do Jaime é que durante o julgamento o Bran, que vai estar lá presente, também vai voltar pro passado, como ele fez com o Mindinho, sabe? Para ele saber de algumas frases, né? De alguns acontecimentos do passado. E ele vai voltar numa cena onde o Tyrion diz que ele nunca aposta contra a família dele. Então todas essas informações, ainda juntando com aquela cena que o Tyrion teve uma conversa misteriosa aí com a Cersei, dá tudo a entender de que realmente ele vai trair a Daenerys por causa da família dele. E de quebra vai acabar matando toda a população de Porto Real. E com isso vai ser julgado e vai acabar sendo morto no final da temporada. O Peter Dinklage disse que, seja bom ou seja ruim, a cena final do Tyrion Lannister é muito bonita. E você, tem mais alguma informação sobre essa teoria? E o que você achou de todas essas informações que foram apresentadas aqui? Você acredita ou não acredita? Diz aí embaixo nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora. Se você curte Game of Thrones, a gente tem muito material já feito sobre essa série, e daqui pra frente, até a 8ª temporada, a gente também vai ter muito mais material. Dá o like se você curtiu esse vídeo, ativa o sininho para receber as próximas notificações. Eu fico por aqui e volto semana que vem com mais um Arena Séries. Valeu!